É muito fácil separar as pessoas que estão prosperando financeiramente daquelas que estão apenas sobrevivendo. A pessoa que decide prosperar, ela segue pelo menos 5 dessas 10 coisas que nós vamos conversar aqui hoje. E acredite que não se trata de grandes mudanças, não se trata de cortes gigantescos nos seus gastos, não se trata de ganhar muito dinheiro de uma vez só. Você só precisa mudar os hábitos certos e manter constância naquilo que você decide fazer. Porque a riqueza, ela não nasce de grandes decisões isoladas. Ela nasce de pequenas escolhas repetidas todos os dias. E hoje eu quero te mostrar como sair desse modo sobrevivência financeira e fazer realmente mudanças. Fazer mudanças, as mesmas coisas que eu fiz para transformar completamente a minha relação com o dinheiro. Primeiro é pare de jogar o jogo errado. Riqueza versus status. Porque a maioria das pessoas, elas jogam o jogo do status. Casa para impressionar, carro para provar algo, roupa para pertencer, estilo de vida para parecer bem-sucedido. E tudo baseado em aparência. Tudo é comparação, tudo é validação externa. A questão é que você nunca vence de verdade. Porque sempre vai existir alguém com mais dinheiro que você, com mais luxo, com mais visibilidade, com mais vida perfeita na rede social. Agora existe outro jogo que você pode jogar, que é o jogo da riqueza. Só que aviso que ele não é visível, ele não traz aplausos nem elogios, ele não dá para postar no Instagram, não dá para transformar em status no presente. É o seu plano de aposentadoria, alimentado mensalmente, que ninguém vê. É a sua reserva de emergência, que ninguém te dá parabéns. Os seus investimentos crescendo mês a mês, sem nenhum post no Instagram. 2 pessoas podem ganhar o mesmo salário. E uma viver de aparências, viver endividada, e a outra, ela sempre viver abaixo da sua capacidade financeira do momento, investir e construir riqueza. Qual dessas 2 pessoas são realmente ricas? O tempo certamente irá dizer. Porque o tempo, ele pode ser o seu melhor amigo ou o seu pior carrasco. E o segundo pilar para você estar à frente de 99% das pessoas, estar à frente da maioria do que as pessoas fazem, é você realmente comemorar os seus pequenos progressos. A maioria das pessoas, elas vivem com a sensação constante de estar atrasada na vida financeira, principalmente. Acorda, trabalha, paga conta, tenta se organizar, mas sempre sente que nunca é suficiente, nunca tá bom, nunca está no nível que deveria estar. E isso não vem da realidade, vem da comparação. Talvez o seu eu do passado não controlava seus gastos, não cortava coisas desnecessárias, vivia pagando o mínimo do cartão. E o seu eu de hoje até consegue poupar dinheiro no final do mês. Meu Deus! Uma coisa inacreditável até pouco tempo atrás. Mas ao invés de comemorar o seu novo eu, que fez pequenas mudanças e teve grandes resultados, grandes transformações, você apenas pensa, por que não começou antes? Hoje eu já poderia ter uma renda passiva considerável através de investimentos. Mas esse pensamento não faz o tempo voltar. E a ciência já comprovou que ao reconhecer pequenos progressos, você aumenta a sua autonomia, você aumenta a sua confiança, além de você realmente conseguir manter consistência nos seus objetivos. E qual é o próximo pilar que faz você prosperar financeiramente e ser diferente da maioria das pessoas? Pensamento de longo prazo. Difícil, né? A maioria das pessoas, elas vivem no curto prazo. Esse mês sobrou quanto? Esse ano rendeu o quê? Já era para eu estar melhor. Mas a riqueza, ela não é construída em meses. Ela é construída em décadas. O tempo é que constrói a sua riqueza. Ah, mas eu posso morrer amanhã, eu vou deixar tudo para trás, tenho que aproveitar. E se você não morrer amanhã? E se você morrer aos 95 anos? Aí eu quero ver, o que você vai fazer? Quem prospera pensa em décadas. Onde eu quero estar em 10 anos? Quem eu preciso ser para me tornar uma pessoa melhor? O que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa melhor? A maioria das pessoas, elas desistem das metas nos primeiros 2 anos. Muito antes disso, no primeiro ano, ela já está desistindo, porque ela não vê resultados imediatos. A menos que você ganhe uma herança, ganhe na Mega Sena, ou ganhe dinheiro de forma ilícita, a sua prosperidade financeira, ela tem que ser pensada a longo prazo. E o próximo pilar que faz tudo ser diferente é quando você conhece a sua relação com o dinheiro. Porque muita gente quer prosperar, quer ganhar mais, quer ter uma vida melhor, mas não sabe
nem o quanto ganha direito, nem o quanto gasta, nem para onde que esse dinheiro tá indo. A pessoa vive no escuro financeiro. É como atirar no escuro, você não sabe para que lado tá indo. E ninguém constrói no escuro. Sem clareza não existe controle. Sem controle não existe crescimento. E o próximo pilar que faz toda a diferença na sua vida, mas você já ouviu muito, mas você ainda não fez. Construir a sua reserva de emergência. E aí, já fez a sua? Tá esperando o próximo mês, né? No próximo mês, você tem certeza que vai sobrar um pouquinho e aí você vai começar. No próximo. Mas olha, ter uma reserva de emergência te coloca na frente de muita gente. E neste caso, não é sobre dinheiro, é sobre paz mental, é sobre liberdade, é sobre não deixar com que um imprevisto vire um caos na sua vida. Já basta os problemas que já aparecem, já brotam do nada. Ainda por cima, você tem a insegurança de não conseguir saber se o próximo mês vai dar tudo certo, né? Se não haverá um corte na empresa, se não haverá uma doença de alguém, se não haverá inúmeras coisas que podem acontecer. Bom, qualquer problema vai virar desespero. Então a reserva de emergência não é dinheiro parado, ela é tranquilidade armazenada para você, te esperando, e você espera que nunca vai ter que usar. Mas tá ali. O próximo pilar que faz toda a diferença na nossa vida é você automatizar a sua vida financeira. Pois é, você não deve economizar somente depois que você paga todos os seus gastos. O seu planejamento, ele deve vir antes. Primeiro você se paga, primeiro você poupa, você investe e depois você paga as contas. Se o seu planejamento estiver correto, isso vai funcionar. Tudo automatizado, o dinheiro caiu na conta, ele vai ser direcionado automaticamente para um investimento. Quem depende de disciplina o tempo todo vai acabar falhando. Então, tem tantos mecanismos que a gente pode utilizar para realmente não depender da disciplina. E às vezes não é só disciplina, é muitas coisas. Quando você recebe um mês, daqui a pouco já virou um mês de novo e você tem novas contas chegando, novas coisas. E é muita coisa realmente para quem tem filho, para quem tem muita coisa ao mesmo tempo. Então, automatizar o processo de investimento, de poupar dinheiro, não na poupança, né? Pelo amor de Deus. A gente já falou muito sobre isso aqui. Tem muito investimento de baixo risco, que não é a poupança, queridos. Então, vamos lá. Mas o mais importante é você automatizar. Automatiza o processo, porque aí você não precisa, você economiza tempo, você ganha dinheiro automaticamente e você nem vai sentir. Quando você automatiza o processo, quando você automatiza o dinheiro que você investe todo mês, você nem sente, você para de contar com ele. Simplesmente ele entra na sua conta e você não vai ver, porque ele já vai ser direcionado e você só vai contar com aquilo que você planejou e com aquilo que você está vendo. Se você vê, meu filho, você vai arrumar alguma coisa para comprar e para investir que não é uma coisa que vai te dar frutos no futuro. E o próximo pilar é diversifique a sua renda. Pois é, depender de uma única renda é ser vulnerável, é viver vulnerável. Porque uma renda, ela sustenta. Duas rendas, ela serve como proteção. Se você tiver 3 rendas, então, meu Deus, aí você vai construir a tão sonhada liberdade financeira. E para mim, assim, investimentos financeiros, tem vários, é a melhor forma que você tem, é a forma mais acessível de você criar renda passiva adicional. Fazer o dinheiro trabalhar para você. Óbvio que você precisa estudar um pouco sobre isso, você precisa consumir conteúdo sobre isso, porque qualquer investimento, por mais que seja de baixo risco, de alto risco, requer que você gaste um pouco de energia com isso. Mas os benefícios que você vai ter tendo uma renda a mais, fazer o seu dinheiro trabalhar para você, essa liberdade que você cria ao longo do tempo, lembra, né? Isso não tem preço, assim. Isso é algo que vai te trazer segurança, isso vai te trazer liberdade, isso vai te trazer uma velhice mais próspera. A outra coisa que vai fazer toda a diferença na sua vida e na sua relação com o dinheiro é pare de viver para a opinião dos outros. Mas como assim? Tem a ver? Tem sim. Toda vez que você para de se importar com o que o outro pensa de você, você se abre para inúmeras possibilidades. Você arrisca mais e você vive de forma mais alinhada com quem você é. Isso vale para o dinheiro também. Porque as pessoas, elas sempre terão opiniões sobre como você gasta, como você economiza, como você investe. Ah, mas você só fala disso. Ah, mas você só investe nisso. Ah, mas você é muito mão de vaca. Ah, mas você deveria comprar mais roupas. Ah, mas você deveria fazer tal coisa. Mas olha, vamos combinar uma coisa? O dinheiro é seu. A vida é sua. As escolhas são suas por quê? Porque as consequências delas também serão. Então, a partir do momento em que você não se preocupa com o que o outro pensa sobre você e nas suas atitudes em relação ao dinheiro, se você está seguindo um caminho em que você planejou e um caminho que você acredita que vai te trazer
prosperidade, está te trazendo, que vai te trazer prosperidade no futuro, siga seu caminho e não se importe com os ruídos que você ouve ao longo dele. E estamos no penúltimo pilar que faz toda a diferença na sua vida e faz você estar à frente da maioria das pessoas. Na verdade, a gente não quer estar melhor do que ninguém, né? A gente só quer fazer o que é difícil, porque a gente sabe que se é difícil, a maioria das pessoas não faz. Mas se é difícil, possivelmente isso vai trazer benefício para nossa vida lá no nosso futuro, né? Longo prazo. Bom, o próximo pilar é sobre invista em você. Porque quando você investe em você, você cria habilidades, você cria conhecimento e você se desenvolve pessoalmente, você se autodesenvolve. Então, isso se acumula ao longo do tempo e se converte em ganho. Há grandes chances de isso se converter em ganhos. E os seus ganhos eles estarão sempre ligados às suas principais competências. E eu lembro constantemente da minha mãe dizendo: a única coisa que as pessoas não podem tirar de você é conhecimento e você ter o nome limpo. Você ser honrado em relação às coisas que você faz. Isso ninguém pode arrancar de você. Então, é uma coisa que você pode perder tudo amanhã, né? Porque a gente se planeja, a gente se esforça, a gente tem disciplina, mas muitas coisas podem acontecer a qualquer momento. E realmente, o que pode ficar é o conhecimento. É a única coisa que ninguém pode te tirar. E o último pilar, que muda a forma com que você lida com o dinheiro, é não se compare. Né? Não seja infeliz de forma desnecessária, porque nessa vida a gente não veio só pra ser infeliz, né, gente? A gente tem que ser feliz um pouquinho. Então para de se comparar, nesse caminho você tá sozinho. Essa corrida é só sua, depende só de você. E muitas vezes a gente olha pro lado e acredita que tá pra trás, que a gente tá atrasado. E aí é neste momento que você começa a fazer coisas ilícitas, começa a jogar, começa a viciar em jogo. Fica sonhando com uma bolada que você vai ganhar, coisas que vão, né, dinheiros que vão aparecer do nada, que vão surgir do além. Você começa a viver uma fantasia e você começa a olhar pro lado e se comparar com as pessoas. E eu sei que isso é muito forte quando a gente chega aos 40 anos, né? Porque a gente começa a ver que as escolhas que nós fizemos, muitas não foram tão inteligentes, ou que às vezes a gente só fez escolhas ferradas mesmo, mas faz parte. E não adianta olhar para o lado e se desesperar. A questão é o que você vai fazer da agora para frente. Muitas vezes a prosperidade dos teus vizinhos, dos teus amigos, está sendo construída de forma ilícita, prejudicando outras pessoas. Então não cai nessa armadilha de ter tudo a qualquer custo. Porque eu acredito sempre que a conta chega. Eu acredito sempre que a conta chega. E quando ela chega, as consequências nem sempre vão ser as melhores, né? Então, não fique olhando para o lado e se desesperando muitas vezes pela vida financeira do outro. O que o outro está conseguindo e você não. A velocidade com que o outro está conseguindo e você não. Porque acho que a coisa mais difícil ao longo do caminho, e eu vejo que nos meus 40 anos você consegue enxergar muita coisa assim de longe, assim, você consegue assimilar muitas coisas que a gente não conseguia antes, é que tem muita gente desesperado por chegar lá primeiro, chegar lá rapidamente. E, infelizmente, na vida da gente, a gente assume algumas consequências das escolhas que nós fizemos. Eu tenho 40 anos, comecei a investir com 34 anos e, como eu já disse várias vezes, eu sabia poupar dinheiro, eu não sabia investir e eu perdi muito com isso. Eu perdi tempo. A inflação comeu tudo aquilo que eu tinha armazenado. E, realmente, você chega a um ponto que você não tem tanto tempo mais para ficar se arriscando. Uma das coisas mais importantes que eu consegui internalizar e assimilar nos últimos tempos, porque você sabe, né? Tem várias informações que entram constantemente na sua cabeça, mas que você não consegue assimilar aquilo, você não consegue fazer aquilo realmente ser traduzido no seu ser, na sua mente. É que pequenos progressos fazem a diferença na nossa vida. Avançar financeiramente é isso. São pequenas escolhas diárias que você faz e que vai fazer toda a diferença ao longo da sua vida. E as pessoas bem-sucedidas, elas possuem bons hábitos. Elas não são especiais, gente. Elas só possuem bons hábitos. Elas são consistentes, elas são estratégicas, elas são disciplinadas e, além de tudo, elas são pacientes. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com alguém que está se sentindo financeiramente atrasado. E se você quiser mais conteúdos, lembre-se de se inscrever. Na descrição eu coloco vários vídeos que estão relacionados com o que a gente conversou aqui hoje. Dá uma consultada lá e até o próximo vídeo.